menos uma vez na vida a gente se sente uma fraude em relação a alguma coisa. A síndrome do impostor é uma coisa que acaba acontecendo com todo mundo em algum nível. E é importante nós debatermos ela aqui para entender os seus mecanismos e começar, através desse entendimento dos mecanismos, a nos trabalhar e melhorar cada vez mais, afastando essa ideia de que somos fraudes, que somos impostores naquilo que fazemos. Para início do nosso estudo, é importante estabelecermos que a síndrome do impostor ela é um fator que surge de uma relação entre o indivíduo, internamente, e o externo. Ou seja, o externo estabelece uma demanda que eu, como indivíduo, quero ou tenho de atender, mas existe uma desarmonia entre essa demanda externa e essa necessidade de responder a essa demanda internamente. Compreendendo isso inicialmente, a gente começa a perceber que nós temos dois caminhos que fazem surgir a síndrome do impostor. Um caminho interno e um caminho externo. Do ponto de vista interno, nós temos dois pontos que acontecem dentro de nós. A primeira coisa, uma desarmonia da relação entre a nossa autoeficácia e a nossa autodúvida. A autoeficácia é a capacidade que todos nós temos de compreender o que nós conseguimos fazer. Às vezes você pode ter uma desarmonia ali dentro dessa autoeficácia. Você pode achar que você faz mais do que aquilo que você consegue fazer. Uma pessoa que é muito magrinha, muito fraquinha, nunca treinou, chegar na academia e que resolve levantar 300 quilos. Ela não consegue fazer isso. Quando ela tenta fazer, ela falha. E isso gera uma quebra dentro dela, porque ela começa a se sentir como uma fraude, porque ela acha que ela pode fazer mais do que ela faz. Uma baixa autoeficácia se coloca justamente ao contrário. É estabelecido para mim uma tarefa que eu consigo fazer, mas como eu acho que não consigo fazer, eu não faço. E isso me gera uma frustração. E a autodúvida. A autodúvida é a capacidade que todos nós temos de refletir, de questionar o que fazemos. Ela é importante porque a gente tem a capacidade, através dessa autodúvida, de melhorar o que nós fazemos, de questionar, eu estou indo para um caminho certo? Isso que eu estou escrevendo está certo? Faço, é com C cedilha ou com 2 S? Ah, não, é com C cedilha, então beleza, não vou escrever com 2 S. Você vai se questionar sempre, mas quando isso se potencializa, te paralisa, você não consegue resolver nada. E mesmo fazer uma coisa bem simples, é custoso para você em função dessa autodúvida. Outra questão do ponto de vista interno que nós temos é uma coisa que é, de certa forma, natural, da comparação com terceiros. Quando você olha alguém fazendo alguma coisa e você tenta se comparar, você tem uma distorção nessa comparação. Por quê? Quando eu olho você fazendo alguma coisa, eu vejo o seu resultado final. Eu vejo aquilo que você entrega. Eu não entendo os seus processos. Eu não sei quanto tempo você levou, eu não sei quanto tempo você estudou para fazer aquilo, eu não sei se você teve ansiedade ou se você não teve ansiedade, eu não sei se dentro da sua casa era um ambiente harmônico ou não harmônico, eu não sei de nada disso, eu apenas vejo o seu resultado. Mas quando eu vejo algo que eu entrego, algo que eu produzo, além desse resultado final, eu entendo, eu vejo também ali dentro todo o meu processo. Eu vejo que eu procrastinei, eu vejo que eu não tive tempo, eu vejo que eu não tinha recurso, eu vejo tudo aquilo que outras pessoas não conseguem perceber. E aí quando eu comparo o meu produto final com o seu produto final, eu acho que o seu é melhor do que o meu, porque para mim você fez de uma maneira fácil, porque eu não conheço as suas desarmonias, eu não conheço as desvantagens que você tem e que eu não tenho. Isso também gera a síndrome do impostor. Do ponto de vista externo, né, lembrando sempre que a síndrome do impostor ela surge de uma desarmonia entre uma relação externa e uma relação interna, a gente também tem duas fontes. A primeira fonte está associada a elogios e críticas em demasia. Mas como assim? Você não deve ser elogiado? Sim, você deve ser elogiado e você deve ser questionado também quando você erra. O problema é quando a gente faz isso de maneira exagerada. A pessoa entrega alguma coisa e você fala, nossa, isso é a melhor coisa do mundo, nunca genialidade a sua, nunca ninguém consegue fazer isso igual, você é incrível por fazer esse tipo de coisa. Lembre-se, a pessoa conhece os processos dela, ela sabe os perrengues que ela passou, ela sabe que aquilo que ela está entregando não é tudo isso.
Mas como existe essa expectativa externa de que aquilo que você fez foi muito grande, né, foi muito elevado, foi muito bom, ela começa a se descolar da realidade e a não entender aquilo que ela é de verdade. E ela começa a se sentir uma fraude. Falar, eu não sou tão bom assim, porque a outra pessoa está exagerando. A mesma coisa acontece quando as pessoas criticam em demasia. Falam, nossa, isso é um lixo, não serve para nada. Não, serve. Você sabe que aquilo funciona, você sabe o seu trabalho, você sabe que aquilo que o perrengue que você passou para produzir aquilo. E você começa a se sentir menor ainda. Ou seja, você se sente uma fraude, um impostor. A segunda coisa externa é associada a uma falha de comunicação. Ou seja, alguém te passa uma demanda e ela passa de uma maneira abstrata, ela te passa sem o tempo necessário para você executar, ou ela não te passa os recursos necessários para você executar aquele trabalho. Por exemplo, alguém vira para você a questão da abstração. Ele fala, eu quero que você me entregue um quadro incrível. Você, tá, um quadro sobre o quê? Não, dá seu jeito assim, um quadro incrível que eu acho maneiro e a pessoa não consegue expressar aquilo que ela quer. Você vai fazer aquilo que ela está pedindo para você. Só que como você não sabe exatamente o que ela quer, você não tem a capacidade de entregar exatamente aquilo. E você se sente uma fraude. Por mais que você faça uma coisa maravilhosa, como não foi estabelecido desde o início o que você precisa fazer, você não sabe o que deve entregar. Né? Um exemplo um pouco mais concreto é quando você está num ambiente de trabalho e você não sabe o que você precisa fazer para ganhar uma promoção. É abstrato. Você não sabe se você tem que trabalhar demais, se você tem que puxar o saco do seu chefe, você não sabe se você tem que ser aquela pessoa que tem que ser mais eficaz ou menos eficaz. Você não sabe o que fazer. Então você simplesmente não sabe como se dedicar para receber essa promoção. E você começa a se sentir uma fraude, porque você não consegue perceber como você pode melhorar ali dentro. Em relação ao tempo e aos recursos, é uma demanda externa que, se eu estou passando para você, presume-se que eu sei que você consegue me entregar. Mas se eu falo para você, eu preciso de um relatório para amanhã de 1000 páginas, né? Você sabe que isso é impossível. Mas se eu estou te pedindo, você acha que é possível. E você começa a se colocar para baixo. Falar, não, alguém entrega. Se alguém entrega, né, logo eu não consigo entregar, eu sou uma fraude. Né? Ou eu peço para você me entregar uma análise de uma série de dados que você não sabe trabalhar com Excel, você não sabe trabalhar com Power BI, você não sabe fazer análise de dados porque você nunca fez isso na sua vida. E você começa a se sentir uma fraude porque eu estou pedindo uma coisa que eu sei que você não consegue fazer, né, mas eu estou desconsiderando isso. A gente tem essas causas externas e essas causas internas. Mas é importante que a gente se lembre que a síndrome do impostor não é uma coisa que acontece assim. É um processo. E dentro da ideia de processo, nós temos um resuminho básico do ciclo que fomenta a síndrome do impostor. Ele começa com uma demanda externa por alguma coisa. Então eu passo para você essa coisa. Você fica ansioso para atender essa demanda, em função de problemas que a gente já abordou aqui. Você tenderá a procrastinar, não vamos entrar em detalhes sobre a procrastinação, porque temos um programa específico sobre esse tema, vale a pena você dar uma conferida lá depois. E você chega a um determinado ponto que você finalmente entrega o trabalho, e aí você se sente aliviado por ter entregado o trabalho, saiu daquela zona de tensão. Só que o trabalho foi bom, e eu avalio de maneira positiva o seu trabalho. Porém, você conhece os seus processos. Você sabe que aquele trabalho poderia ter sido de uma maneira melhor. Se você tivesse mais recursos, se você tivesse mais tempo, se você tivesse mais informações sobre ele, se você não tivesse procrastinado, se você não tivesse comparado, se não tivesse acontecido todas as outras coisas que a gente já abordou aqui, você poderia entregar algo melhor. Então você recusa o meu feedback positivo. Veja bem, se o seu trabalho é ruim, não gera síndrome do impostor. Porque eu vou falar, seu trabalho é ruim, se o seu feedback for ruim. Mas se o meu feedback for bom, né, você tem a possibilidade de gerar a síndrome do impostor por conta desse processo interno que você já conhece. E aí você afasta esse feedback positivo, ou você recusa. Você fala, não, isso não é verdade, sai de mim. Só que a vida é cíclica, as coisas começam a acontecer. Então eu vou demandar de você de novo. Outras pessoas vão gerar demandas de você. E você vai entrar nisso o tempo inteiro. À medida que você vai se desgarrando desse resultado final, desse feedback positivo final, você fala, não, eu sou uma fraude.
né? As pessoas falam que eu sou genial, mas eu não sou genial. As pessoas demandam coisas para mim porque elas acham que eu consigo fazer, mas eu não consigo fazer. É uma angústia, é uma ansiedade, é tudo muito ruim. E você começa a viver num ambiente extremamente triste, um ambiente extremamente estressante, onde você quer apenas fugir dessa realidade. Para entender um pouco mais sobre a síndrome do impostor, você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo alguns links a uns artigos que abordam sobre esse caso, né, que vão te ajudar a estudar um pouco mais sobre isso. Assim como você também vai encontrar o link do catarse.me/pedra de afiar, para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre os nossos grupos de estudos e como nós estimulamos a nós e todo mundo que trabalha com a gente, que estuda com a gente, que participa dos nossos grupos, a lidar um pouco melhor com essas situações, com essas pressões externas e internas, a fim de que a gente perceba aquilo que nós somos realmente e não caiamos nessa síndrome do impostor e nos sentir fraudes constantemente. E se você gostou desse vídeo, eu peço para você, caso não seja inscrito, para se inscrever no canal, dar o seu like, marcar o sininho de notificação para receber informações de vídeos novos toda vez que sair alguma coisa nova. Deixar seus comentários sobre o que você achou sobre esse tema, se você já se sentiu uma fraude, sugerir temas novos para a gente também, que é sempre bem-vindo. Qualquer sugestão, qualquer comentário, a interação entre a gente é fundamental. Uma outra forma que você tem de interagir com a gente é nos seguir nas nossas redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook, todo dia tem uma postagem, tem uma story, tem alguma coisa nova ali para gerar uma reflexão e ajudar a você perceber aquilo que você realmente é, não uma imagem deturpada que outros acabam projetando ou que até mesmo a gente acaba se colocando um pouco mais para baixo. Se você gostou, até a próxima. Tchau, tchau.